Então, esse é um boletim especial do Dois Quadrinhos News, dá pra dizer assim. Hoje pela manhã, a DC Comics anunciou uma minissérie focada no Rorschach. É basicamente mais um spin-off de Watchmen, depois do Relógio do Juízo Final, depois da série da HBO. Agora nós temos o Rorschach, que vai começar a sair em outubro nos Estados Unidos e são 12 partes. Os roteiros são do Tom King, que inclusive está de aniversário, parabéns Tom King, só fique longe do Batman. E os desenhos são do Jorge Fornés, que é um espanhol que desenha incrivelmente bem, assim. No caso, se tu é inscrito desse canal, tu já sabia desse boato, porque o Tom King chegou a tweetar sobre essa continuação, esse spin-off de Watchmen, e acabou deletando. Claramente já dava pra ver que os desenhos eram do Jorge Fornés. Depois ele chegou a postar uma outra imagem, essa não lembro se ele chegou a deletar. Mas olha só, temos aí um grid de vários quadros, que é uma coisa que o Tom King gosta e está presente em Watchmen. Mas o importante é que hoje saiu a notícia oficial, talvez aproveitando o aniversário do escritor, veja só, que teremos esse spin-off focado no Rorschach. Essa aqui, como vocês estão vendo, é a capa, então é algo bem retrô, que lembra aqueles livros de detetive. E depois vai ter um preview. Primeiro a gente tem ali o Rorschach aparentemente morto junto com um outro assassino. Aqui alguns políticos. A minissérie ela vai ser focada num detetive que está justamente investigando uma tentativa de assassinato a um político. E o assassino, como vocês viram na tela anterior, é justamente o Rorschach. Eu não sei ainda quem é esse detetive. Acredito que não seja o Coruja, porque no caso essa série ela se passa 35 anos depois do Watchmen normal, então é muito depois até do próprio Doomsday Clock. Aqui no preview tem também uma imagem do Rorschach, uma splash page, e aí descendo um pouco mais, continuamos vendo ali o detetive. No press release, o Tom King disse o seguinte, que estamos vivendo tempos de raiva e nós temos que fazer algo com esse ódio. E sendo que a minissérie se chama Rorschach, não por causa do personagem Rorschach, mas porque o que tu vê nesse tipo de personagem fala muito mais sobre você do que sobre exatamente eles. E ao mesmo tempo, hoje no Twitter, para fazer o anúncio, o Tom King ele postou a capa com uma frase da Hannah Arendt, que é uma alemã, uma filósofa política alemã, uma das mais influentes do século XX. Então dá pra ver que a série vai ter tudo a ver com política. Você já deve estar sabendo disso, mas quando saiu no ano passado a série da HBO, muito foi discutido sobre se estava correto vincular o Rorschach a supremacistas brancos. E, enfim, no meio de tanta confusão, meio que foi revelado para o grande público que na prática ele não é para ser o herói. Por mais que em Watchmen ele tenha várias frases de efeito e seja justamente o protagonista, a ideia do Alan Moore pro personagem nunca foi que ele fosse visto como um cara correto. Sendo que é bem legal que se tu pegar aqui os extras do Watchmen e estudar qual era a ideia do Alan Moore, eu vou ler aqui um trechinho pra vocês. Aqui ele tá falando sobre o Questão, mas é que o Questão era o personagem que ele ia usar inicialmente, aí a DC pediu pra ele fazer personagens alternativos, por isso que ele acabou criando o Rorschach. Mas olha só, dependendo como você olha para ele, Questão é uma força incorruptível e única, assolta no mundo de morais e valores destruídos, ou ele é perigoso e quase psicótico, um sociopata que mata sem compaixão ou respeito pela justiça dos homens. Pensa só nisso. Se o Alan Moore já estava irritado com a DC, porque, segundo ele, eles ficam revirando o lixo deles, em cima das obras do Alan Moore, eles vão explicar a obra do Alan Moore. Porque a genialidade do Rorschach, dentro da criação do Alan Moore, é justamente isso. Tu tem um personagem que ele é um protagonista, que bate em todo mundo, parece ser o cara correto da história, até porque tu vê o Watchmen na perspectiva do diário do Rorschach, quando na verdade esse cara ele tá errado. Mas se tu quer a minha opinião, eu acho excelente, assim, por mais que seja meio bobo o fato deles estarem explicando o personagem numa trama, cara, eu vou me divertir muito. Eu acho que quanto mais a gente tiver quadrinhos assim provocativos, melhor. E não argumente que, pelo menos eu acho errado o pessoal dizendo, não pode tocar nas coisas do Alan Moore, sem Alan Moore eu não leio Watchmen. Beleza, pode ser, mas saiu uma série da HBO que foi sensacional, saiu o Doomsday Clock que é excelente. Eu acho que o Watchmen tomou uma proporção tão grande, mas tão grande, digo dentro da mídia quadrinhos, que é natural que ela vai ter spin-offs, vai ser explorada, é tipo um Star Wars da vida, sabe? O negócio foi tão influente, mas tão influente, que vai ficar ganhando derivado o resto da vida. Como eu falei, o desenhista aqui é o Jorge Fornés, que é um espanhol incrível. Dá uma olhada, por exemplo, nessa arte dele, que ainda não saiu no Brasil,
Tá, não é spoiler na verdade, mas enfim, é basicamente o Demolidor no traço dele. Eu acho que isso aí faz parte lá do terceiro encadernado do Demolidor. Mas dá uma olhada, ele tem um traço mais retrô, que combina muito com esse clima noir investigativo que deve ter essa revista do Rorschach. Enfim, eu acho que melhor desenhista não tem assim pra ideia do quadrinho. Meu único medo é o seguinte, o Tom King, na última vez que eu vi ele escrevendo uma história de detetive, foi no Heroes in Crisis, que, querendo ou não, é uma grande história de investigação criminal. Sabe, aconteceu um crime lá com os heróis e a gente vai descobrir coisas não muito boas. Mas então, foi horrível, foi muito mal escrito. As pistas não foram bem distribuídas. Eu acho que uma parte importante desse tipo de história é justamente que o final seja ou minimamente coerente com o que aconteceu antes, coerente com o universo do que ele tá falando, e não foi o que aconteceu. Então, sei lá, eu não quero ver uma revista só pra ver que o Rorschach tá errado, sabe? Eu quero uma trama bem escrita de detetive. Eu espero também que o Tom King abra mão de alguns vícios, que não fique explicando coisas importantes do quadrinho no meio de lutas, porque, sabe, perdeu a graça essa ideia dele de fazer quadrinho hipster. Imagina se o Tom King ganha o Eisner. Porque, para pra pensar um pouco. Na época que o Alan Moore escrevia quadrinhos, ele papava tudo que era Eisner, né? Tipo, cara, sempre se for ver ali a lista dos vencedores, tem muito Alan Moore como vencedor do prêmio. E aí, quando ele se aposenta, as obras dele passam a ganhar Eisner. Mas enfim, de qualquer forma, eu tô empolgado. Eu acho que a chance que a gente tem de ter um clássico, né, um quadrinho que seja no mínimo marcante é muito maior quando for tocar em temas espinhosos como esse, porque com certeza o Tom King vai gerar uma coisa que eu tô com muita saudade, que é aquele buzz, sabe, algo de como aconteceu lá na época da Guerra Civil, sabe, a galera debater, será que isso tá certo, será que isso aqui tá errado, mas agora é o teu momento. Comenta aí embaixo, o que tu acha sobre essa HQ, tu tá empolgado, tu acha que tem que parar de mexer em Watchmen mesmo, tu não gostou da série da HBO, não gostou de Doomsday Clock, e ainda, o que tu acha da DC, basicamente explicando uma história do Alan Moore em 12 partes. Não deixe de comentar aqui embaixo.